estava longe da figura do pai, longe da sua paternidade, e agora ele deseja voltar. Uma das principais características, irmãos, do espírito de orfandade é a necessidade que a sua paternidade lhe dê um destino, apontar para o futuro. Eu comecei a dizer, né? São as perguntas que eles nos fazem, são as indagações que os nossos filhos sempre têm. Um pai ausente não tem como responder, então o destino está comprometido. Um pai sem paciência, quando o filho está perguntando, você está ali no celular resolvendo algo da empresa, peraí filho, peraí, esse filho está deixando de ter destino. Porque todo filho, toda filha quer ter um destino, e quem dá esse destino é o pai, dá a direção. A orfandade não tem destino, a orfandade tem escravidão. Lembra dos dois meninos, quando a mãe vai lá e diz para o profeta Eliseu: meus filhos, o destino deles, pelo menos no olhar do credor, é torná-los escravos. Eliseu diz: de jeito nenhum, Deus vai pagar essa dívida. Porque naquele momento, quem se torna o pai daqueles órfãos? E a palavra diz, né, que ele é pai dos órfãos e protetor das viúvas. É assim que a palavra diz. É Deus o pai, pai dos órfãos, protetor das viúvas. O espírito de orfandade, irmãos, ele estabelece na vida de pessoas o não destino, ou deixa a pessoa viver o que ela quiser. Perceba, a cultura do mundo que nós vivemos tem estabelecido isso. A cultura do mundo que nós vivemos estabelece a opressão do espírito de orfandade. Só você observar. Não, deixa que as pessoas escolham, depois ela vai escolher o que vai querer ser. Isso tem a ver com tudo, tá, gente? Depois decide qual é a sua identidade. Isso tem a ver até com a ideologia de gênero. Depois decide qual é a sua identidade. Espírito de orfandade. Isso no mundo espiritual, gente, tem um peso estupendo, porque são pais que dão a direção. O espírito de orfandade tira a direção. Quando nós olhamos para o Pai Celestial, ele é amor. Quando a palavra fala sobre Deus, o Pai Celestial diz que ele é amor, e quem tem amor dá a direção. Eu estava observando o único personagem da Bíblia que Deus permitiu ser identificado como pai. Sabe quem foi? Abraão. O único personagem da Bíblia. Você conhece profetas: Moisés, Elias, Isaías, o próprio Israel. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o único que foi designado como pai, é conhecido por nós, né, como pai da fé, quem foi? Abraão. E por quê, gente? Porque Abraão é uma figura do Pai Celestial. Mas é interessante, lembra que eu disse que pai tem que dar proteção, limite e direção, né? Quando a gente olha para Abraão, a figura de Abraão é meio controversa, né? Quando Deus disse para ele: Abraão, eu quero que você me sacrifique o seu filho. Aí a palavra diz que Abraão pega Isaac, chega lá no Monte Horebe. Estou resumindo bem a história, né? Levanta o cutelo para sacrificar o seu filho. Aí Deus diz assim: não, Abraão, agora não precisa não. Agora eu sei quem você me tem. Alguém olhando, gente, Abraão ali com o cutelo levantado para sacrificar o seu filho, vai enxergar algum tipo de amor? Não vai. Mas entenda, tá? O pai que dá a direção é o pai também que testa os seus filhos. Quando diz não, quando diz: olha, você não pode receber isso agora, você precisa entender que a vida é dura. São os pais que demonstram amor até quando sacrificam seus filhos. Estava correndo hoje de manhã cedinho e pensando na mensagem, né? Me lembrando de algo, né? Sobre a questão da gente dar destino. Amanhã é segunda-feira, lá em casa é um dos dias mais terríveis, de manhã cedinho, para a turminha lá, os 3 se levantarem, né? Um já chegando em 13, outro em 7, e outros e fazendo 2. Você imagina, segunda de manhã, domingo à noite, a gente se esforça para eles dormirem cedo, mas é uma brincadeira sem fim. Aí vão dormir tarde, aí na segunda de manhã, obviamente,
não querem acordar cedo, né? É quando é 5:30 da manhã, não importa, ligando luz, pegando pelo braço, levando para o vaso para fazer xixi, aí pega outro também, leva para o banheiro, e é aquele chororô, Na cabeça deles, o pai ideal era um pai que pudesse dizer para eles: não, vocês não precisam ir para a escola hoje, pode ficar em casa. Só que o meu papel como pai é dar destino para eles. Então, nesse momento, como pai, pense como dói meu coração quando eu pego o pequenininho, o Daniel. Muitas vezes quando eu pego ele ainda está dormindo. A mãe nem faz isso, porque todas as vezes que eu vou pegar, ela diz: não precisa estar dando. Pior que o banho é quentinho, graças a Deus. Mas na minha época o banho era gelado. Aí enche a banheira ali com um banho quentinho, coloca ele ali, ele ainda chorando. Pense como meu coração dói. A mãe nem quer ver, porque já sabe como é mãe, né? Ela vai para a cozinha de outras coisas. Aí eu vou lá, dou o banhozinho dele, já o enrolo para a toalha, às vezes ele tremendo de frio, visto a roupa dele. Às vezes eu vou fazer outras coisas com ele até no braço. Isso é sacrifício, gente. Mas eu preciso dar destino para eles. Quantos filhos, irmãos, que viveram dentro do espírito de paternidade porque não tiveram seus pais para fazer isso, para sacrificá-los? Abraão é conhecido na Bíblia como o pai de todos nós. Romanos capítulo 4, versículo 16 em diante, diz que Abraão é o pai de todos nós, porque ele nos impulsiona na fé. Mas foi Abraão que por amor ia sacrificar o seu filho. Pessoas que não vivem por fé, irmão, não conseguem ter esse entendimento. Porque o que o espírito de orfandade faz é sequestrar o entendimento do destino. O mundo que nós vivemos deixa os nossos jovens livres, eles escolhem o que eles quiserem. A permissividade é uma mão, é um braço do espírito de orfandade. Olha para a nossa juventude. São pais que dizem: não, deixa eles descobrirem por eles mesmos. Sábado à noite, leva o filho. Não, mas eu me preocupo, eu levo meu filho na porta da balada, minha filha, e de manhã eu vou pegar, porque eles precisam descobrir as coisas. Eles precisam descobrir por eles mesmos. Não se preocupe, que esses pais estão dentro do destino dos seus filhos. É lá que eles vão descobrir os seus novos relacionamentos, e os novos casamentos e as novas famílias nascerão deste destino de permissividade que os pais estão estabelecendo. Irmãos, vocês entendem por que o nosso mundo está desse jeito? Estou falando sobre moralismo não, tá, gente? Estou falando de destino. Quantas pessoas que eu atendo no gabinete pastoral, chorando, falando sobre problema no casamento. Mas como foi que vocês se conheceram? A gente se conheceu na balada. Você conheceu ele assim? Assim mesmo você conheceu ele? Bebia muito? Conhecia, mas eu inclusive até desconfiava que ele até usava droga. Mas eu achei que ele ia mudar. Pois é, esse foi o destino que você decidiu para a sua vida. E essa gente é a mazela que vai acompanhar essa família. Os irmãos percebem que tudo tem relação com a paternidade? Eu falei sobre isso na primeira mensagem dessa nossa série. Todas as mazelas que nós conhecemos na nossa sociedade, drogas, vícios, é um grito do ser humano pela atenção do pai. É um grito por resposta. É um grito por destino. Por quê? Porque a primeira característica do espírito de orfandade é não ter destino, porque faltou isso. Segunda característica do espírito de orfandade: sempre alguém que vive debaixo do espírito de orfandade se sente deslocado, não consegue ter sentimento nem entendimento de pertencimento. Tá, gente? O órfão, ele não se sente parte, ele não se sente pertencente. Parece que eu estou sempre no lugar errado. O espírito de orfandade traz isso. No nosso Brasil, a gente tem um testemunho muito forte de um pastor que, pelo menos eu gosto demais, pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, ele viveu na sua vida fortemente o espírito de orfandade e o Senhor curou.
E ele sempre conta, né, depois que ele viveu perdas sucessivas, que ele precisou viver em vários lares. Então ele era jogado de um lugar para o outro. Vai para a casa da tia, vai para a casa da avó. A mãe precisava trabalhar e foi terrível a vida dele. E ele diz que o Senhor precisou curá-lo para ele se sentir pertencente a algum lugar. Porque isso traz problema até para o casamento, tá, gente? O espírito de orfandade faz pessoas estarem casadas, tendo família, mas nunca se sente parte. É aquela pessoa que sempre está presente, mas emocionalmente está sempre com o pé fora. Eu lembro de um casal que eu atendi que eles diziam que já tinham discutido tanto sobre separação que já existia uma mala já pré-pronta para a hora de ir embora. É o espírito de orfandade ali imperando. Já imaginou, gente? Você está casado, Deus te deu uma família, mas você já tem a sensação de que não vai durar muito. A mala já está pré-pronta. O espírito de orfandade traz isso. Você se sente sempre deslocado, você não se sente pertencente. O espírito de orfandade está sempre assombrando e dizendo: olha, a porta está com a brechinha, já já você pula fora desse casamento. São pessoas que as amizades são efêmeras, os vínculos são rasos. Por quê? Porque eu não me sinto pertencente, eu sempre estou deslocado. Isso é em relação até à igreja, tá? Eu estou, mas eu não quero criar vínculo não, pastor, porque vai que eu sofra de novo. Porque o que acontece, né? Como eu perdi o meu pai, em algum momento vai acontecer alguma coisa aqui que eu também vou perder. Então, antes de eu me frustrar e doer em mim, eu já caio fora. O espírito de orfandade faz isso. Só que quando nós olhamos para o Pai, nós vemos o Pai Celestial como um abrigo. Por que, gente, nós precisamos estabelecer a nossa paternidade espiritual? Porque nós precisamos ser curados pelo Pai Celestial. E o Pai Celestial, Ele é abrigo. Se você não assistiu domingo passado, o culto das 10 da manhã, não foi eu quem ministrou. Quem ministrou foi o pastor Helder, pastor de uma rede que nós fazemos parte de igrejas, que ministrou sobre a nossa vida, uma mensagem poderosa. E ele tratava sobre a necessidade que nós precisamos nos despertar para sermos pais espirituais na vida de pessoas. Porque entenda, a paternidade, gente, se a paternidade biológica ela falha, Deus sempre vai preparar pais espirituais. E pais espirituais precisam estar presentes na vida dos filhos. Entenda, tá? Pais aí não é só figura masculina, não. Deus levanta pais espirituais, às vezes até é a irmã que ora por nós. Deus está levantando para exercer paternidade sobre a nossa vida. Sempre Deus vai estabelecer uma paternidade espiritual. Por quê? Porque Deus é abrigo. Olha o que a palavra diz no Salmo 27, o verso 10. Eu quero ler 3 referências para você entender que o espírito de orfandade que gera esse deslocamento é curado quando nós nos aproximamos do Pai Celestial, pois Ele é abrigo. Salmo 27, o verso 10.